Eu fui tocada pelo Espírito Santo agora, falando sobre o sábado. Feliz sábado, bom dia. Eu quero contar um testemunho sobre um vídeo que eu postei. Eu saí do Instagram e eu comecei a acessar o YouTube. E o meu YouTube só tinha 4 pessoas. E aí eu comecei a postar vídeos lá para acalmar alguns corações. Eu disse, vou deixar o YouTube aberto. Que o YouTube eu uso para estudos, me aprofundar em alguns estudos, tipo, eu tenho uma base, uma informação, mas eu quero ouvir o expressadamente de outras pessoas. Eu vou para o YouTube e vejo vários vídeos sobre aquilo que eu estou pesquisando. E aí eu salvo esses vídeos, vou salvando esses vídeos. Então no YouTube você pode ver o meu movimento diário. O que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo, o que eu estou postando. O YouTube você me tem mais transparente que o Instagram. O Instagram é uma postagem, às vezes eu posto em um momento que eu tô assim com as amigas e você me vê ali, mas o YouTube você pode seguir os meus passos. Tem coisas que eu posto onde ali não é o que eu acredito, o que eu ainda tenho base, mas tem muitas informações que eu preciso ali. Ali são fatos já cientificamente comprovados que eu acredito e eu faço, como os exercícios, como medicina tradicional chinesa. E ali tem estudos na base da terapia, na base do cuidado, do romance, da música, coisas que eu gosto, que eleva o ser, que você não entende o significado daquele som, daquela fala, para transformar a sua vida, para resgatar a sua energia. Então há uma movimentação em tudo para nos restaurar. E eu tomo muito cuidado com tudo isso. Então, o YouTube é assim, as minhas pegadas online, na hora, porque na hora que eu posto é a hora que eu tô assistindo. Ou eu só ver alguma coisa para assistir depois. Então, quando eu fui para o YouTube só para acalmar os corações durante o dia, eu já tinha intenção de investir mais no YouTube. Eu só tinha 4 pessoas no YouTube. E aí eu postei um vídeo que viralizou no YouTube e eu quero contar um testemunho sobre esse vídeo que viralizou. Porque ele tem hoje 42 mil visualizações e ele trouxe 100 e poucas mil visualizações para o meu canal. E o canal que só tinha 4 pessoas, entraram 30 pessoas, ficaram 34 pessoas até o dia 30. No dia 30, que foi na minha jornada dos 40 dias, no dia 30, entraram 300 pessoas. E aí começaram a entrar mais e mais. Nos 40 dias tinha 999 pessoas. Hoje já tem mais de 1.100 pessoas. E ele está crescendo. E as pessoas estão interagindo, estão conversando. E isso é o que me agrada, que importa, porque eu tô vendo que as pessoas, elas têm um interesse, estão praticando, como esse vídeo, as pessoas comentaram o que fizeram, comentaram o que gostaram, agradeceram. Tem vídeos que as pessoas não sabiam, o ensino, porque às vezes a gente faz o exercício, mas a gente não sabe aquele fundamento, o culto, a origem, o que é a importância, a maior importância dele. E aí, quando a gente entende a importância, a gente tem vontade de fazer, de praticar correto. Então, aí eu postei o vídeo do equilíbrio, é um vídeo tão simples, mas tão simples, um equilíbrio com um único pé. Ó, você faz o equilíbrio de um, depois você equilibra o outro. E a força que isso traz para fortalecer as suas energias, para circular a energia pelos meridianos, para fortalecer a sua musculatura, para evitar desequilíbrio, queda. E aí
depois que eu postei, eu comecei a praticar o vídeo. E eu lembro que eu sempre fazia, porque eu lavava os pratos com uma perna só. A perna sempre estava dobrada aqui, né? Então eu acho que assim, eu sempre postava. Eu parei de fazer isso quando o meu ortopedista me falou que a inflamação na minha coluna eu tinha que distribuir o peso todo. Então, quando eu ficasse num ponto de ônibus, eu sempre me policiar quando eu ficasse muito tempo em pé, para eu não ficar com peso só numa perna, porque eu tiro a inflamação de uma e jogo para outra. Então, eu parei de fazer esses exercícios porque eu deixava sempre preocupado em estar com os pés bem apoiados, os dois no chão e sem desvio da curvatura, para poder estar sempre na postura reta, então distribuindo o meu peso para as duas pernas para não inflamar aqui o quadril. E aí, depois desse vídeo, eu comecei a fazer o equilíbrio. E no dia 31 de abril, eu estava descendo do ônibus. Eu não era a última pessoa, o ônibus estava lotado, desce na estação, então ele tem que ficar parado na estação. E todo mundo, esperar todo mundo descer. Então ele pegou e abriu as duas portas, a porta do fundo e a porta do meio. E eu estava no pessoal que desceu pela porta do meio. E na minha frente tinha a professora de meu filho, que é o ônibus do meu bairro. Na minha frente tinha uma professora que foi da infância do meu filho. Uma professora com o filho dela, devia ter uns 7 anos, o filho. E atrás de mim, se eu não me engano, era o esposo dela. Então, ela desceu e eu fui descer. E quando eu desço, eu já torci o pé, já rompi um ligamento, descendo de um ônibus, né? Então, quando eu desço, eu tenho muito cuidado na hora de descer. E aí, quando eu desci, que eu estava saindo dessa, ó, deixa eu ver como é que eu boto para vocês assim. Eu estava saindo dessa escada do alto. Aqui seria o último degrau do ônibus, para eu vir para aqui, para a rua, para a calçada. Quando eu saí daqui e vim para cá, que eu apoiei aqui, nesse tirar o pé daqui para vir para cá, o motorista, com a porta aberta, ele arrastou o ônibus. Ele caminhou comigo assim, ó. Se eu tivesse dobrado a perna para pisar na calçada, eu ia cair. Com certeza ia ter o desequilíbrio, eu ia ficar empendurada, porque eu bem seguro bastante. Então, ele me arrastou assim, nesse intervalo, só com um pé, com um equilíbrio, assim, com a perna assim. Assim estava a minha perna, quando ele arrastou o ônibus. E aí as pessoas gritaram, a professora, a que foi professora de meu filho, gritou. Eu não esbocei nenhuma reação, me parecendo que eu congelei. Eu fiquei parada naquela posição. E aí, quando ele parou, o ônibus novamente, aí eu pisei no solo. Foi que eu disse misericórdia, Deus. Foi a única coisa que eu falei. Eu não expressei reação de medo, eu não pensei reação. Eu acho que eu não pensei naquele momento. Eu acho que o Espírito Santo me tomou ali e me colou ali como um boneco paralisado. E eu vi assim, aquele treinamento, essa postagem que viralizou no meu canal, aquele treinamento salvou a minha vida. Eu podia estar com um hematoma, eu podia estar com a queda que me fizesse algum prejuízo, eu podia estar internada, porque uma queda do ônibus em movimento, ninguém sabe se é leve ou se pode ser grave. Então, esse exercício que eu postei, que foi o exercício que as pessoas mais
gostar e achar interessante, ele é precioso para a nossa vida. E eu vivi isso. Eu postei, ele estava viralizando aqui no meu canal. Ele trouxe muita gente para o meu canal, mas ele trouxe segurança para a minha vida. Porque mesmo que o motorista não se atentou ali, porque ele primeiro tem que fechar a porta para depois arrastar o ônibus, e ele arrastou o ônibus com a porta aberta. Eu acho que ele esqueceu de fechar a porta do meio, fechou a porta de trás e coisou, mas era só um dia antes de um portal onde há sacrifícios, onde há entregas, onde coisas acontecem, você precisa estar preparado. Porque eu não era a última a descer. E olha o tamanho da mulher para ele não enxergar antes de fechar a porta do ônibus e seguir. Se ele fechasse a porta comigo, como muitas vezes já aconteceu, dele tentar fechar a porta, tudo bem, mas ele nem fechou a porta. Ele seguiu com a porta aberta e eu com um pé, apoiado em um pé, no último degrau do ônibus. Então, eu queria falar aqui para vocês que não é só uma postagem. E eu postei para idosos se equilibrarem, para não estarem caindo, para ter equilíbrio no caminhar, no descer de escada, no se movimentar. E eu vi que serve para todos. Você está preparado para qualquer surpresa. Porque o outro, ele não está ligado na sua vida. Quem tem que cuidar da sua vida é você. Viver por você e pelo outro que pode te machucar. Era isso que eu queria falar. E eu estou muito feliz com o canal, eu estou muito feliz que eu vejo que vocês estão gostando, interagindo, um auxiliando o outro, perguntando e dizendo que realmente estão fazendo, que vão fazer. Mas tem um ponto. Vocês gostam muito de exercício. E vocês não olham e não dão valor a informações para a mente. Um exercício, ele não vai servir para nada se a sua mente não estiver fortalecida e saudável. Então, você precisa aprender sobre a triade. São 3, tá? Corpo físico, a mente e o teu espírito. Eles precisam estarem em harmonia, fortalecidos para você estar saudável e muito bem aqui. Deus abençoe. Feliz sábado.